decorrer dos tempos. Então, nós sabemos, e mais ainda, né? Nós sabemos, portanto, que tudo isso é muito importante. E aí entra um detalhe também muito importante, que é, na verdade, os selados. Nós já falamos que os selados não é alguém que traz um selo na fronte ou um selo no peito. Os selados são aqueles espíritos que se fizeram protegidos por Jesus pelas suas condutas. E esses espíritos, com certeza, serão convidados para a ceia na Nova Jerusalém. Serão espíritos que vão viver o dia do Senhor e vão viver, com certeza, o dia do Senhor. Não é? O Shekinah, na palavra hebraica que nós estamos vendo, o Shekinah, que é o dia do Senhor, assim serão o Shekinah e o Shemitah, que é a evolução cósmica, como a Terra estará passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muito bem. E nós já falamos também, nas outras lives, como é que o espírito naturalmente, ele consegue alcançar seus objetivos. Basta que tenha o seu arbítrio? Sim. Porque o que é, na verdade, essa seleção? Essa seleção é, naturalmente, a marca pelo mérito, né, pela conduta, pelo esforço. E aí cabe um detalhe muito importante. Quando a gente pergunta, alguns dos nossos irmãos perguntam, eu estou me esforçando muito para melhorar. Como é que você acha que eu sou um indivíduo selado? E eu respondo, o que disse o Senhor no selo? É aqueles que vão lavar a sua alma, vão lavar a sua aura, que traz o sangue dos delitos do passado, através das dores, das aflições, porque muitos de nós não chegou nesse ponto acordando para a presença de Jesus nessa encarnação. Nós já estamos em algumas encarnações ensaiando esta vontade. E muitas vezes, até em determinados momentos, fomos congelados por seguir o Mestre Jesus. Nada acontece de uma hora para outra, isso é um processo evolutivo. E muitas vezes lento. Só que a grande vantagem é que aqueles que estão dispostos a reacender uma nova esperança estão lavando os seus pecados. Estão lavando a sua aura enegrecida de outros tempos através das dores, das aflições, do entendimento. Então, na verdade, eles não sofrerão os impactos das grandes tribulações na mesma proporção que acontecerá com aqueles irresignados e submissos, né? Porque é muito importante que nós tenhamos exatamente essa noção, porque os espíritos marcados são designados para uma missão importante. Eles têm uma radiação luminosa. Não interessa se essa radiação pode parecer pequena, humilde, ou se ela pode parecer muito grande. Assim como, por exemplo, alguém abre um canal, como a TV Chico Xavier, para ser um canal do bem, para trazer mensagens edificantes, para abrir oportunidades para que todos os irmãos possam refletir, debater, analisar as verdades evangélicas. Não importa se você vai fazer esse trabalho dentro do seu lar, atendendo os seus filhos que estão com problema, a sua companheira que merece da sua atenção, os seus irmãos no trabalho, numa casa espírita, quando vão atender irmãos necessitados, pela prece, pelo passe, pelas orientações, pelos diálogos fraternos, pelos trabalhos da mediunidade, da ciência mediúnica. Você está fazendo o que? O bem. Você está fazendo o que? Lavando os seus pecados. Pecado, veja bem, vamos tirar da noção, digamos, da Igreja Católica. Fragilidades do passado, delitos de um passado, que você vai lavando o sangue, naturalmente você lava com o sangue, por incrível que pareça. É uma figura metafórica? É, mas é lavar com as dores, com as aflições, com as adversidades. Nós fazemos da nossa alma, clarificando, nós já não somos mais aquele espírito perverso. Nós, antes de fazer qualquer coisa, pensamos, será que é bom ou é mal? Será que eu vou fazer bem ou fazer mal? Nesse momento, a nossa aura começa a se modificar, ela começa a se tornar mais clara. E os espíritos olham que a coletividade cujas auras são completamente escuras, e já falamos sobre aura, marcas e cores de auras há muitos e muitos
há 2 anos atrás nas lives e então, estamos falando agora, é fácil de vislumbrar o espírito cuja aura seja mais clarificada. Então nós podemos dizer nesse momento que são espíritos que vão cumprir naturalmente pelo livre-arbítrio, vão cumprir seu trabalho. Eles podem falir? Podem, porque são espíritos ainda a caminho da luz, mas podem falir por quê? Por falta de coragem, de perseverança, de fé. Eles não estão livres dos acidentes que podem abreviar seus dias. Mas como eles são dispostos a praticar o bem, não é? Eles estão no caminho do Senhor. E daí vem aquela expressão que pode ser bem esclarecida. Há muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Por quê? E Jesus está chamando todo mundo. Agora, quem não quer seguir, não é, a mensagem do Cristo Jesus, bom, aí tem o direito de opinar e decidir, porque ninguém vai obrigar. E nós já dissemos que o mestre, numa das mensagens mediúnicas por João, disse assim: eu vou bater a porta de todos os meus irmãos. Vou dar-lhes uma chance, vou bater a porta deles. Mas só entrarei se eles abrirem. Ou seja, ele não vai entrar empurrando a porta. Ou seja, é preciso que nós queiramos abrir a porta para Jesus, abrir a janela da nossa alma para ele nos receber, né? Aquele espírito Nestório, que foi uma das encarnações de Emmanuel, lembra? O escravo Nestório, depois de 2000 anos, ou 50 anos depois, lembram? Ele diz assim: esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e pela aplicação dos seus ensinos, estão mais perto do coração misericordioso de Jesus. E, naturalmente, pela sua magnanimidade infinita, o mestre vai desde já abraçá-los. E eu quero dizer aos meus irmãos que lutam contra as suas imperfeições, como todos nós devemos lutar, especialmente aqueles que ainda trazem delitos nessa existência, originários do fumo, originários da bebida, originários da droga, do desvio da sexualidade, que ainda é tempo. Porque o que Cristo quer é que nós nos transformemos. Ele não vai pagar, numa expressão assim, de classificação, de taxonomia, um salário maior do que está há mais tempo redimido. Ele vai pagar o mesmo salário para aquele que agora resolveu lutar contra o seu próprio eu. Porque essa é uma das mais difíceis batalhas que nós, seres humanos, travamos quando resolvemos encarar o nosso próprio eu. Quando nós olhamos e temos a humildade de reconhecer as nossas fragilidades, os nossos enganos, somos capazes de reconhecer as nossas ilusões, porque não somos facilmente iludidos. Nos iludimos com o espelho, nos achando às vezes bonito. Tá certo, existe a beleza física, mas ela é transitória. A velhice virá, é inexorável. Para nós a beleza humana é esta. Para os seres mais evoluídos, como de Saturno e de Júpiter, é outra. E em certas regiões da constelação de Órion, cujas expressões existem as mais variadas morfologicamente, seres de 3, 4 metros, olhos azulados e corpos azulados, mas como existem alguns com características insectoide, que para nós pareceriam um inseto e na verdade são seres evoluídos, porque nós enxergamos sempre o exterior. Eis um dos grandes aprendizados que a espiritualidade nos mostra e que a mediunidade reforça em sua extensão. O que é bonito, o que é beleza para os nossos espíritos? O exterior ou o interior? O nosso querido profeta, esse anjo do amor e da paz, que esteve entre nós, Francisco Cândido Xavier, as pessoas diziam que ele era feio.
E sujeito feio, com um problema nos olhos, com uma peruca, desajeitado, com roupa rota, sapato furado. Quem falava isso olhava para o Chico na parte exterior. E Chico desafiava a criatura para não olhar para o exterior, para olhar sim para o interior. Porque ao olharmos para o interior daquela criatura, nós veríamos a beleza e a essência de um espírito fantástico. Então, cuidado com a morfologia, cuidado com as aparências, cuidado com as ilusões. Bom, recapitulando algo que é muito importante do Apocalipse de João, o primeiro ais do Apocalipse, você sabe que foram as cruzadas, né? Que foi de 1098 a 1229 depois de Cristo, claro. O segundo ais foi a Inquisição, que começou em 1250 e foi até 1870, sendo responsável pelo atraso de 6 séculos de nossa evolução. Vejam, nós estamos falando só de 1098 a 1870, nós estamos falando praticamente de, 800 séculos, quase 900 séculos, de guerra, de dor, de sofrimento, de destruição, usando a palavra em nome de Deus. O terceiro ais é o Espiritismo, surgindo em 18 de abril de 1857 e trazendo, evidentemente, a grande colaboração, a tal ponto que o nosso querido amigo Francisco Leite de Bittencourt Sampaio falou assim: o fantasma do passado está sempre aí, rememorando as épocas tigrinas. A invasão, a chacina, as lutas fratricidas condenadas por todas as vozes que se dirigiram ao orbe em nome da potência suprema do universo, a intervir em moldes de perversidades cada vez mais requintadas. E o coração da humanidade sofredora se dilacera no ciclo dessas vibrações antagônicas e destruidoras. As guerras de antanho, feitas pela ambição das conquistas, estão hoje metamorfoseadas em movimentos de expansionismo injustificáveis. Em vez de criarem os povos leis benfazejas, se regulem os fenômenos sociais, abalançam-se temerosas aventuras, contrariando as disposições de todos os estatutos outorgados ao planeta pelas experiências da civilização. E eu pergunto para vocês, meus queridos e extraordinários irmãos, é isto ou não é isto que acontece em nossa terra? Vivemos ou não vivemos sob esses estertores? Ora, alguém resolve se expandir, como a Rússia entra na Ucrânia. Ora, a China resolve chegar próximo da ilha de Taiwan, alegando ser sua, e começa movimentos balísticos e, naturalmente, demonstrações de arsenais de guerra. Eu pergunto, na verdade, o que acontece conosco? O que será de nós se não sobrevivemos em Cristo? Se nós nos entregarmos às mandíbulas das máquinas, semelhante a moleques insaciáveis no sangue das vítimas? Ou, como diria, movimentam-se hoje gênios da sombra no fundo do vale humano? São os milenários povos da guerra e do arrasamento, a se reerguer na cinza dos séculos, ameaçando a civilização, invadem países, dominam povos, devoram lares e templos, escarnecem das ideias superiores, que alimentam a humanidade e separam irmãos com o galho da morte. Eu lhes pergunto, se nós aqui olharmos para os nossos vizinhos da América Latina, veremos uma Venezuela destruída, com seu povo fugindo às fronteiras do Brasil ou de outros países da América do Sul, com fome, sem sequer ter oportunidade de um rolo de papel higiênico, porque os supermercados estão devastados, os roubos são praticados, os saques em todos os momentos. Se nós olharmos para a Nicarágua, se nós olharmos para os outros países que aqui estão, olharmos para o Chile, estamos assistindo o Chile de grandes tradições
atravessando momentos difíceis na mão de criaturas déspotas. Se observarmos a Argentina aqui do lado, que foi a Europa da América do Sul há 40 anos atrás, seus cidadãos morando em barracas na Grande Buenos Aires, passando fome, 40% de sua população na linha da fome. São criaturas, são entidades maléficas que, como povos de guerra e de extermínio, assolam todos aqueles que desejam naturalmente criar no caminho da luz. Então só há um caminho, né, para nós, especialmente para os espíritos, mas para todos os cidadãos: modificar o clima espiritual da humanidade, que é de uma atmosfera de destruição, para gerar naturalmente um caminho que seja de luz, que seja de amor, que seja de misericórdia. Se as previsões existem e elas são catastróficas, o Ocidente poderia se salvar, sim, se conservando o equilíbrio do mundo, se o cristianismo na sua pureza e na sua singeleza não tivesse sido deturpado pelas igrejas mercenárias. Se, evidentemente, o uso do nome do Pai de Misericórdia não tivesse sido em estandartes de guerra, produzido naturalmente a destruição. Hoje, se houve seduções praticadas por entidades maléficas como falsos cristos, que ditam fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias, que terão que desaparecer nos fragores da luta para que a política espiritualista possa triunfar, para acabarmos com a miséria e com o extermínio, porque senão os lobos famintos da civilização armamentista ficarão sobre os escombros fumegantes de suas grandezas. E isto é muito claro para os que têm ouvidos para ouvir. Fernando Orme, chamado de Fernando Oss, relata uma revelação de 1985, em que Chico Xavier, para a senhora Aparecida, que era fundadora do hospital no Pênfigo, em Uberaba, ele disse para ela, assim, um diálogo. Chico falava assim, às vezes, escapava. O fogo virá do Oriente e multidões migrarão para a Amazônia brasileira. Na expressão O Tempo dos Mortos, o espírito de João Evangelista, na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, diz assim: povos, escutai, uma voz se faz ouvir de um extremo a outro dos mundos. É a do precursor, anunciando a vinda do Espírito da Verdade, que vem endireitar os caminhos tortuosos por onde o espírito humano se desgarrava em falsos sofismas. É a trombeta do anjo vindo e despertar dos mortos, para que eles saiam dos seus túmulos, dos seus túmulos, dos seus túmulos. Então, meus queridos irmãos, meus queridos companheiros, nós estamos vivendo momentos sui generis. E quando se diz, na verdade, que o Espiritismo é a voz que repercute nos confins da Terra, é a hora solene do despertar das inteligências que possam usar o seu livre-arbítrio. O Pai Celeste tem piedade desses filhos pródigos caídos tão baixo que nem mesmo pensam na morada paterna, e para eles te permite essas manifestações brilhantes, destinada a convencê-los que suas almas são perecíveis,
e que é necessário compreender o poder da imortalidade. Vejam que em todas essas mensagens ditas, em todos esses tons proféticos, é feito um convite para mudar. É feito um convite para iniciar sem demora um novo período de luzes. E então, como não poderia deixar de ser, as luzes iluminam a América do Sul, especificamente o local da América, onde estão contidas as fecundas esperanças. Os operários de Jesus, abstraídos da cripta do aplauso do mundo, cumprem seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas da nacionalidade que aí teria de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade. Quando se pode afirmar que os únicos jesuítas, dignos do nome de sacerdote de Jesus, foram aqueles que vieram para as condições da América, no cumprimento dos mais nobres deveres da companhia do velho mundo. E quem foram esses espíritos que fincaram a bandeira da caridade? Nossa parentela espiritual tão amada e querida, constituída por Manuel da Nóbrega, então Emmanuel, espírito educador da pátria do Cruzeiro, José de Anchieta, que antes foi Timóteo com Paulo de Tarso, Fabiano de Cristo, o porteiro da casa divina, criador de cidades e colônias espirituais, para albergar aqueles espíritos que desencarnando precisavam da orientação e do amparo, bem como preparando aqueles que deveriam voltar à costa planetária. É ele, o peregrino da caridade. Leonardo Nunes, que nada mais nada menos do que o imperador romano ao tempo de Jesus, aquele imperador que durante 40 anos de paz, quando governou, acabou com a guerra do Império Romano, desenvolveu as artes, desenvolveu a ciência, desenvolveu os princípios do direito. Espírito iluminado, escolhido pela espiritualidade para ser o imperador da paz, chamado de o Augusto, pelo brilho de sua alma, e que, portanto, é o espírito de Otávio, que junto com Fabiano de Cristo, constroem casas que são precursores espirituais de movimentos de grande amor, transformando as casas espíritas em casas de oração e escola de conhecimento, educandários, portanto, ao mesmo tempo que se transformam em casas como hospitais para medicar a alma e para medicar o corpo físico. Ao mesmo tempo se transforma também em presídios, porque alberga espíritos de delitos do passado, os convidando para o caminho da luz. Essa parentela espiritual, que foi importante para a construção da pátria do Cruzeiro, recebendo no convite de Ismael para vir lançar a semente da Boa Nova, faz de nossa terra, o Brasil, a expectativa, porque, por enquanto, a expectativa de que nos transformemos na pátria do Evangelho, no coração do mundo. E haveremos de provar as ocorrências da transição planetária, que estamos aptos a sermos o coração do mundo, quando abriremos as nossas portas para que irmãos de outros lugares, pelos cataclismos que haverão de vir, haverão de chegar, pedindo socorro, pedindo luz, pedindo amparo. Ave Cristo, ave Senhor, que nos ampare e guia, derramando sobre os nossos espíritos as bênçãos de tua luz. Se tivermos que lembrar que o papado de 610, feito pelo imperador Focas, determinado pelo imperador Focas, e a infalibilidade papal por Pio IX, em 1870, criaram os 1260 anos na atuação da besta. E quer dizer, no Apocalipse de João, tempo, vírgula, tempos e metade de um tempo. Ora, quer dizer x, mais 2x, mais meio x. Se colocarmos x como 1 mais 2 são 3, mais meio, 3,5. O ano Apocalipse vale, cada mês tem 30 dias, 12 meses tem 360 dias,
multiplicando 3,5, ou seja, por 360, nós temos 1.260 anos. Um cálculo fantástico da mediunidade de presciência, que quando, no primeiro século, João recebeu de Jesus que este era o cálculo para saber quando haveria de ser o fim da besta apocalíptica, ele disse: calcule tempos e metade de um tempo. Olha que expressão fantástica. Como descobrir isto sem a mediunidade? Como entender, se não existisse a mediunidade, que tempos e metade de um tempo significaria 1.260 anos? Mas olha, vamos colocar x igual a um tempo. Tempos é mais do que o x, então vamos dar 2x. Metade de um tempo é metade de x, então é meio x. Olha, 1 mais 2 mais meio dá 3,5. No ano apocalipse significa 30 dias no mês, 12 meses, 360 dias. 360 multiplicado por 3,5, 1.260 anos, que a mediunidade faz com que a chave da hermenêutica seja aberta e se mostre na essência do seu conhecimento, as vozes, os trovões, os relâmpagos do mundo espiritual, mostrando a extraordinária mensagem. E se, na verdade, Humberto de Campos fala também, e a espiritualidade, mais uma vez, orienta a criatura humana. Ele diz que o nascimento de Jesus foi forjado, porque Frei Dionísio arbitrariamente estabeleceu o ano de 754 da era romana, o nascimento de Jesus, enquanto na verdade era 749. Então, nos padrões depois de Cristo, na verdade Jesus teria nascido 5 anos depois, 5 anos antes de Cristo, ou seja, 5 anos antes da data de nascimento de Jesus, pelo calendário espiritual já teria nascido. Frei Dionísio foi quem estabeleceu arbitrariamente essa confusão também no calendário da era romana e, evidentemente, portanto, o primeiro ano que nós consideramos que é a vinda de Jesus teria que ser 5 anos para trás. Bom, então, as distorções, as blasfêmias causadas pela igreja, Frei Dionísio era da igreja, né? Perduraram 42 meses, quer dizer, no Apocalipse 13, parágrafo 13, versículo 20, que corresponde ao tempos e metade de um tempo, corresponde a 1.260 anos. Como, por exemplo, nós temos dito sempre, porque a espiritualidade é importante, que o sinal da besta é o 666, não é? 666. Mas por quê? A espiritualidade mostra, vem da explicação do sumo pontífice da Igreja Romana, que usava os títulos Vincaritis Generalis Dei in Terre, Vincaritis Filii Dei Decret Cleri, que significa, primeiro, vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Ora, basta quem tem um pouco de paciência somar os algarismos romanos que estão nessas expressões e vai encontrar 666, que é o número da besta. Que mediunidade de presciência extraordinária. Ele não só identificou, deu o tempo e duração da besta, como deu um número para a besta. Você vai pegar os símbolos romanos, né? Todos eles, que tiverem as letras romanas, e vai somar todos e vai verificar que bate em 666. Então, quando se definiu a vinda do Espiritismo à Terra, o diálogo no plano superior entre Jesus e João era, segundo Humberto de Campos, aquilo que se definia como a ordem do mestre. A ordem do mestre. E a ordem do mestre era a seguinte: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado de nossa casa, profligando a fraternidade e o amor mandarei, e os mortens falem na terra em meu nome. Desse Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento do véu misterioso que cobre a noite dos tristes túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte.
Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura, ermos retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem com a esperança posta no céu as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 150 anos, o Espiritismo veio com as suas lições felicitarem para a terra e também todas as suas criaturas. Vejam que maravilha de expressão. E mais, nesse momento, Jesus envia o Consolador prometido, que prometeu a João, no capítulo 14 do versículo 16, e que foi descrito no Apocalipse, portanto, no Apocalipse, com parágrafo 14, versículo 14 a 20. E segundo Emmanuel, nos mais lúcidos discípulos do Mestre, aquele que havia sido numa encarnação anterior, Jean Rus, queimado na fogueira pela lealdade ao Cristo, acabaria sendo a foice aguda, referida em Apocalipse 14, versículo 17, que seria Hipólito Leon de Nigel Rivel, o nosso Allan Kardec. E Emmanuel, com a sua extraordinária competência também espiritual, diz, e aí é para os que têm ouvidos, para ouvir, a tempestade se avizinha nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente, e todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo cada qual no exclusivismo feroz. Fala-se de nacionalismo e de pátria, dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos nesta época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como uma angústia generalizada do homem nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam o planeta espalham-se nos seus recantos mais remotos na onda revolucionária e regeneradora, significando um trabalho intenso e difícil que haverão de reger mais tarde os institutos terrenos. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é para dizermos aos nossos irmãos espirituais, eles são as sentinelas da luz do santuário. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé com um penhor de segurança. A tarefa do Espiritismo está, portanto, adstrita a realização, adstrita do homem seu interior, dentro de princípios da qual, naturalmente, serão como folhas volantes, no caráter dispersivo, porque todo esforço estará enquadrado no amarmos uns aos outros. E esta é a forma que deverá representar a bússola das atividades espirituais, gerando os novos tempos, que serão os tempos do porvir. E eu me dirijo aos irmãos que militam em qualquer atividade espírita, aqueles que são preceiros, aqueles que são expositores, aqueles que estão nas portas das casas espíritas para chamar os seus irmãos e dirigir-lhes na entrada uma palavra de carinho, distribuir-lhes uma mensagem espiritual, aqueles que dialogam com aqueles que trabalham dispondo as suas energias nos passos ou nos trabalhos espirituais, aqueles que transformam canais de solidariedade e de amor, onde a espiritualidade maior pode verter as suas bênçãos de luz. Este é o momento, porque haveremos de enfrentar, estamos enfrentando, a inteligência bestial. Esses irmãos, que são irmãos nossos, mas hoje são espíritos maus, para separá-los dos espíritos bons, vão combater ainda a sabedoria divina por algum tempo. Então, nós não somos, pois, estranhos às tormentas de lágrimas que proverá as frontes de todos os continentes. Em dolorosos quadros apocalípticos, somos os frutos do que fomos ontem e colheremos sempre aquilo que acabamos semeando. Nisso não vai nenhuma estima as predições de Cassandra, nem o barateamento das profecias. Tanto é verdade que Francisco Leite Bittencourt Sampaio adverte como espírito iluminado da pátria do Cruzeiro.
A luta será gigantesca. Vereis homem contra homem, nação contra nação. A guerra, esse pavoroso gênio do extermínio, alargará todas as suas possibilidades de destruição e suas vozes aterradoras anunciarão outros flagelos decorrentes de sua ação corrosiva, mas necessária. E nós estamos vendo, ainda neste momento, que se afastou uma guerra nuclear, guerra da Rússia, da Ucrânia, da China, da Taiwan, provocações da Coreia do Norte e tantas outras coisas. Lembrando que há 2000 anos atrás, no livro de Chico por Emmanuel, não é? O melhor, de Emmanuel por Chico Xavier, Jesus manifestava os eventos naturais que viriam como consequência do desequilíbrio vibratório do planeta. E disse assim: porque ele é o Cristo, a sua mediunidade de presciência faz previsões extraordinárias. Olha bem o que diz o mestre naquele momento nas arenas sangrentas em que cristãos há 2000 anos atrás pela primeira vez estavam sendo devorados por feras, queimados em fogos incandescentes, devorado também por feras, exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes. O próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. Será que eu fui claro? Rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestade de lágrimas na face escura da terra. Então as claridades de minha misericórdia contemplará meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, o que fizeste com os pintainhos de que confiei sobre as asas? Ó Jerusalém, o que fizeste com os pintainhos de que confiei sobre as asas? O relógio do tempo está marcado, mas o dia e a hora ninguém sabe, unicamente o Pai. A 7ª taça verterá. Os anciões de túnica branca sentados no trono, trazendo tiara em suas cabeças, ditas por João Evangelista no seu Apocalipse e traduzidas pela mediunidade da doutrina espírita, dirão: verte a 7ª taça, e ao verter, os céus dirão: está feita. E como em uma capela, o saneamento geral se verificará. Então, nós lembraremos com grande propriedade as mensagens de Daniel no festim de Baltazar, quando viu escrever na parede, num fenômeno ectoplasmático, Mani Tessel Farese, quer dizer: Mani, contou Deus o teu reino e o acabou. Tessel, pesado foste na balança e foste achado em culpa. Farés, dividido foi teu reino e dado aos medas e os persas. Daniel, parágrafo 5, versículo 25, versículo 28. Ou das trombetas hebraicas, que diz, na mesma proporção, Rosh, Roshaná e Yom Kippur, Sukkot. Vivemos o fenômeno do Kippur, Sukkot e o Tessel Farés. Vivemos o momento da separação do joio do trigo. Vivemos a separação do joio do trigo. A mitologia grega, referindo-se a predições ou previsões de Cassandra, para que todos entendam quando se diz assim: eu não vou dar ênfase às predições de Cassandra ou baratear as profecias. Cassandra é uma personagem da mitologia grega que teve a orelha lambida por serpentes e devido a isso adquiriu uma notável sensibilidade para ouvir vozes dos deuses. Tornou-se assim uma profetisa. Após recusar um relacionamento com Apolo,
foi por esse amaldiçoada para ninguém acreditasse em suas previsões. Por consequência da condenação, foi taxada como louca pela população e em vão tentou avisar ao povo de Troia sobre a invasão iminente. Ao que tudo indica, Emmanuel recorre à figura mitológica para ilustrar as profecias que ao grande público parecem ser espetaculosas. Quando a gente fala no que está a acontecer e a terra rasgará em suas entranhas enormes cataclismas, olhe nos céus a chuva de estrelas, parece um fenômeno fantasmagórico e ao mesmo até espetaculosa. Mas, meus irmãos, é preciso muita cautela e não equiparar o Apocalipse a contos fantásticos. Quem determinou e falou no sermão profético e levou João Evangelista para psicografar o Apocalipse foi alguém chamado Jesus. Vocês têm ideia quem é Jesus? Membro das potências angélicas, criador de planetas, governador da terra, espírito crístico de poder sideral, que requisita engenheiros siderais e cientistas do karma para elaborar mundos e formas morfológicas para abrigar espíritos designados pelo poder divino. Alguém conhece alguma autoridade maior do que esse ser amado chamado Jesus? Pois bem, muito cuidado com as interpretações, porque o mundo espiritual diz que daqui a algum tempo os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados um envelhecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano ou como as construções antigas do Espalato. Isso quer dizer, meus prezados irmãos, que conheceremos no hemisfério norte grandes modificações na hora certa, que só o Senhor sabe. Serão os eventos que fazem parte da progressão dos mundos, assim como existem eventos espirituais da criatura para a sua melhoria, para a sua retificação moral, os mundos progridem. Então, como as criaturas naturalmente não respeitaram através da mensagem do Cristo e se deixaram destruir uns aos outros, né? O Império Britânico conhecerá então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios e suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho enorme por ter cooperado na anunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas. Nós teremos, na verdade, consolidado as expressões de Daniel ou das trombetas hebraicas, anunciando o dia do Senhor, o Shekinah, e com certeza o Shemitah é a evolução cósmica. E mais a criatura humana, nos seus delírios, nas suas ilusões, pode determinar. E o que haverá de vir para os mundos regenerados, que serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos mais felizes. A alma encontra neles a calma, o repouso e vai depurando-se. Sem dúvida, o mundo ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, que naturalmente controla as sensações e desejos e que impõe silêncios no coração pela inveja, pela tortura e pelo ódio que sufoca. Mas o homem está caminhando para a sua regeneração. Então, a renovação integral desses espíritos, através da disposição moral e ética de seus membros, colocará naturalmente o reino do Senhor. Então, nós teremos, na verdade, a mensagem maravilhosa que nos preparar para um novo mundo que surge de esperanças, um novo mundo de paz.
E o Brasil terá de corresponder a esse chamamento, porque, como diz no livro Caderno de Mensagens, é dito assim: o Brasil, uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em quase 500 anos de sua evolução, que já tem, nós estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas águas no futuro próximo. E Chico Xavier, a TV Tupi, em 1981, frisou que caberia ao Brasil de amanhã um indescritível dia de esperanças. Então, nós teremos, na verdade, que garantir que seremos a pátria do Evangelho, a pátria do amor. E seremos o coração do mundo, porque haveremos de asilar aqueles que desejam e que precisam de nós, nesse momento em que o hemisfério norte haverá de sucumbir, e o mundo haverá de sofrer uma mini-era de gelo, como uma das ocorrências da transição planetária, entre tantas as outras que vamos, em detalhes, homeopaticamente, trazendo, porque isto será, na verdade, isto é uma programação, de acordo com os nossos delitos, porque, como disse Daniel, nós somos julgados pelos nossos atos, por 2000 anos de guerras, por 8 séculos, 800 anos de destruição, em nome de Deus, nos rotulando representantes divinos e infalíveis representantes divinos. O que será que nós podemos pretender nessa raça ariana insolente? Porque é insolente, é orgulhosa, é vaidosa, é insubmissa, é irresignada. Vai colher novamente os frutos lamentáveis de um degredo de outros mundos, novamente para o planeta Quiron. As mensagens se somam, as trombetas anunciam pela mediunidade o que está para ocorrer e o que pode deixar de ocorrer, dependendo das nossas ações e dos nossos arbítrios. Porém, a mensagem do Senhor não está encontrando eco na maior parte da civilização. Estão sendo todos convidados para a ceia no dia de Shekinah, que é o dia do Senhor. Desculpas as mais esfarrapadas por todos os lados. Não tenho tempo, preciso cuidar dos problemas da terra, eu vim para a terra e tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que obter o poder, eu não posso perder a minha condição social. Não pode perder a sua condição social, mas pode perder a sua condição espiritual. O que será melhor? Uma condição momentânea e transitória ou uma condição eterna? Então, muitas são as passagens importantes e definidas do que estamos vivendo. E eu poderia dizer